DNA. Victoria de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Eu sou Cassiano Cavalheiro e esse é o DNA, o programa de entrevistas que vai revelar a identidade da nossa gente aqui, todos os dias na CDN. Muito boa tarde, eu sou a Victoria de Bortoli e nós convidamos você a conhecer um pouquinho mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas em Santa Maria e também em toda a nossa região. E a gente convida você a interagir com a gente. Manda uma mensagem pelo WhatsApp 99136 2472. Pode mandar um oi para o nosso convidado, para mim, para a Victoria, né, Vic? Isso, manda um recadinho que a gente adora ler aqui ao vivo quem está nos acompanhando. Mas vamos então voltar ao ano de 1989 para a gente poder falar um pouquinho mais do entrevistado de hoje. Cássio, o que aconteceu nesse ano? George W. Bush tomou posse como 41º presidente dos Estados Unidos. Também foi o ano da queda do Muro de Berlim. Neste ano morreram o compositor Luiz Gonzaga e o pintor Salvador Dalí. Também nasceram nesse ano o ator Caio Castro, o jogador de futebol Alexandre Pato, o santamariense Serginho Marques, que esteve aqui ontem com a gente, e no dia 8 de maio de 1952... 1989. Aliás, 1989, né? Já estava dando uns aninhos a mais aí pro nosso convidado. Gilvan Ribeiro nascia então no dia 8 de maio de 1989. Muito bem-vindo, Gilvan. Olá, boa tarde aos nossos ouvintes da CDN. Satisfação estar aqui com vocês contando um pouco da minha história, né? Gilvan que segue conversar na programação aí, já estava no CDN Entrevista um pouquinho antes e continua agora no DNA junto com a gente. E para contar um pouquinho quem é o Gilvan, vamos resumir um pouquinho o currículo dele, Cassi? Vamos lá, o Gilvan é atleta olímpico Rio 2016. Alcançou o top 10 do ranking olímpico mundial e é o esportista santamariense com mais medalhas em Jogos Pan-Americanos, sendo 2 de bronze em Guadalajara em 2011 e 1 de prata em Toronto em 2015. O Gilvan foi 13 vezes campeão sul-americano e 54 vezes campeão nacional. Ele representou a seleção brasileira por 13 anos, tendo participado ainda de 8 campeonatos mundiais. É formado em jornalismo pela UFN e cursa o quinto período de psicologia na UFSM. Além disso, ele é secretário de Esporte e Lazer de Santa Maria, atuando na gestão pública do município desde 2020. Ele também é cofundador da Associação Santamariense de Esportes Náuticos, a ASENA, que desenvolve um projeto social e ambiental por meio da canoagem. Um grande currículo, hein, Gilvan? Pois é, a vida ela é curta, né? A gente tem que aproveitar o tempo aí, buscar fazer um monte de coisa, né? Embora eu me considere jovem, né? Com 32 anos, né? Eu sei que tem muita coisa ainda para fazer. E como é que tu começa dizendo que a vida é curta, mas nessa calma, assim, como é que tu mantém esse equilíbrio? Porque, né, geralmente tu diz, a vida é curta, é acelerada, mas tu é um cara que tu, aparentemente é calmo, é centrado. Não vai atrás, viu, Cassiano? Porque eu também tenho as minhas crises, assim. Mas, até, eu entendi que assim, ó, até nós conversávamos em outro momento, né, Vic, que a minha máxima é que não vai dar tempo. Aliás, isso ficou ecoando, né, nas nossas mentes, porque, para quem não está entendendo, o Gilvan participou do nosso piloto, que foi antes da rádio começar ao ar, e ele falou essa frase, né, Gilvan, que nunca vai dar tempo, e a gente ficou pensando nisso muito depois, né, Victoria? Eu vou tirar o nunca, tá, Cassi, assim, eu digo que não vai dar tempo do quê? De fazer tudo que a gente quer, né, isso é uma questão muito óbvia, muito prática, é só olhar para a nossa vida, para as nossas ambições, para as coisas que a gente quer realizar, né? E a vida ela tem uma finitude, enfim, é a condição que nós estamos enquanto seres humanos, né? Então é uma condição de impermanência, né? Quando eu comecei a refletir sobre isso há um tempo atrás, já há alguns anos, eu tenho que elencar prioridades,
né, e tenho que principalmente estar alinhado com os meus desejos, né, em termos de metas, de sonhos, de objetivos, e trabalhar para realizar isso, né, mas principalmente aproveitar cada minuto, cada dia, né, e com calma, porque também não adianta estabelecer uma rotina tão frenética pensando que a gente vai assim ocupar melhor o tempo ou fazer mais coisas. Isso também é uma ilusão, né? Então quando eu digo que não vai dar tempo, não significa que a gente tem que sair numa correria fazendo as coisas de qualquer jeito. Que bonito! Vamos voltar pro DNA, a origem do Gilvan. Vamos contar um pouquinho da tua infância. Como é que era o Gilvan criança? Ele nasceu aqui em Santa Maria. Que memórias tu tem desse período? Eu nasci em Cruz Alta, mais na região norte do estado, né? Mas vim para Santa Maria muito cedo, com 2 anos de idade. Então me considero santamariense, porque passei, né, parte da minha infância aqui, dos 2 anos até os 14 anos de idade, né? Eu morei no bairro Campestre, ali na Zona Norte. Então foi uma infância muito rica assim, em termos de experiências, principalmente pelo contexto da comunidade, né, que eu morava ali com os meus pais. É uma comunidade, embora perto, né, da região central da cidade, que reserva aspectos bem rurais. Então eu tive muita liberdade na infância, né, essa coisa de brincar na rua até tarde, né, estudei também na escola Hilda Vasconcelos, no próprio Campestre, fiz todo o ensino fundamental ali, então sempre com muita liberdade, né. Então isso eu considero que foi uma infância muito rica em termos de experiência, com os amigos ali do bairro, né, e também os professores que eu tinha ali no colégio da Vasconcelos, né, então praticava, né, os esportes da natureza, no sentido de subir em árvore, jogar bolinha de gude, taco, enfim, então estava sempre bem livre, né, para me divertir. Eu acho que isso é muito importante na infância. E tu tem um irmão também, né, o Givago Ribeiro, que também é atleta olímpico, e ele também era o teu parceiro de brincadeiras, porque vocês têm pouca diferença de idade, né? Foi um privilégio muito grande, assim, que a vida me deu, né? Na verdade, os meus pais me deram, né? Que é essa irmandade com o Givago, certamente o meu melhor amigo, né? E com apenas 1 ano e meio de diferença em termos de idade, a gente sempre conviveu junto, né? Muitas brigas, naturalmente, coisa de irmão, né? Mas é aquela coisa, brigava em casa, na rua um defendia o outro, né? Então, né, até a nossa trajetória no esporte, pelo menos 1,5 década, assim, nós estivemos juntos no esporte profissional também, sempre um apoiando o outro, né? Mas voltando à questão da infância, nós só não estudamos juntos por conta dessa diferença de 1 ano e meio ali, mas sempre juntos na escola, em casa, nas brincadeiras e depois no esporte também. E a tua família era constituída assim por pai, mãe e o teu irmão, ou teve mais pessoas que conviviam com vocês e que tu tem como referência? Não, fomos só nós mesmos. Por parte da família paterna tem um tio e uma tia que moram aqui em Santa Maria, o restante no interior de Júlio de Castilhos, Jari e Cruz Alta. Então nós não tínhamos muito a cultura de viajar, de visitar a família, né, parentes como primos, tios, né, mas a questão dos avós, né, que hoje também já não estão mais conosco, tanto paterno quanto materno. E então foi sempre, né, eu tive o privilégio de ter o meu pai e a minha mãe comigo sempre, né, estão até hoje, né, graças à saúde que eles têm, e sempre me dando apoio, seja nos estudos, seja no esporte, mas principalmente na questão afetiva, assim, que foi muito importante para o meu desenvolvimento. Que bonito. E nesse contexto de família que a gente está conversando, a gente tem aqui no DNA um nosso quadro que se chama Diagnóstico, que são pessoas especialistas em Gilvan que vão dar um diagnóstico de quem é esse moço. E eu vou pedir para a gente rodar o primeiro depoimento. Gilvan, desde que tu nasceu, eu sempre tive a certeza que você se tornaria esse grande homem que você é hoje. Apesar de várias batalhas, vencer umas, perder outras, mas nunca desistiu. Só que eu tenho para te falar que só tenho muito, muito, muito orgulho de você. Continue sempre essa pessoa humilde e sincera com todos que eu te rodei. De quem é essa voz, Gilvan? Essa voz é da minha deusa, né? Cristina Ribeiro, minha mãe, né? E tudo que eu conquistei na vida certamente foi porque ela me apoiou, né?
Tem até uma frase do Emicida que diz assim: vai dar mó treta quando eu disser que vi Deus e ele era uma mulher preta. E eu penso nessa frase quando eu penso na minha mãe, assim, porque realmente ela é a pessoa mais importante que eu tenho na vida, e sempre foi a minha base. E se eu aprendi a cair, levantar e seguir em busca dos meus sonhos, foi porque ela me deu sempre esse apoio. Que bonito. E ela é uma pessoa bem atuante no projeto também, né, que vocês criaram. A ideia do projeto Remar, né, um projeto social de canoagem e também educação ambiental ali no bairro Campestre, surgiu da parte da minha mãe, né, há cerca de 10, 11 anos atrás. E claro que meu irmão e eu que iniciamos essa parte mais organizacional, administrativa do projeto, também da associação, mas sem a Cris ali não teria saído o projeto, porque ela que abraçou estar ali à frente com as crianças do bairro, depois até encarou o desafio, né, de voltar a estudar e se formar em educação física, com mais de 50 anos de idade já. Então ela, né, se tornou nosso exemplo também nesse sentido e vem tocando ali o projeto há mais de 10 anos. Que bonito. E eu vou pedir para nossa técnica rodar mais um áudio. Eu tenho 2 privilégios na vida. Primeiro é de ser irmão do Gilvan e segundo é por tê-lo como o meu melhor amigo. E diante disso a gente, ao longo desses 31 anos, dividimos muitas experiências e muitas conquistas nas nossas vidas. E nós temos certeza que juntos somos mais fortes. E é por isso que eu sou grato à minha família, grato a Deus, por fazer parte, né, da história do meu irmão e por ele também fazer parte da minha história. De quem é essa voz? Grandioso Givago Ribeiro, né, e como ele disse, realmente é um privilégio de termos um ao outro, né, em nossas vidas, né, e essa frase se tornou uma máxima assim nossa, de juntos somos mais fortes. E durante a nossa trajetória no esporte nós comprovamos isso, inclusive remando juntos na mesma embarcação, conquistando medalhas em campeonatos pan-americanos, disputando campeonatos mundiais, remando juntos, né, dentro e fora da água. E falando nessa questão de esporte, como é que tu começou com o esporte? Foi na escola, foi ainda quando criança? Quando que te despertou essa vontade de querer praticar um esporte? Eu sempre fui muito ativo, né, e trazendo um pouco dessa questão que eu já falei da minha experiência na infância ali, de ter a liberdade, né, de estar na rua brincando, mas eu não tinha oportunidade de praticar esportes que eram mais caros, né, um acesso mais restrito, por exemplo, natação, até mesmo vôlei, qualquer esporte de quadra eu não tinha oportunidade porque na minha escola não tinha uma quadra, isso já é uma questão, né. Então ficava restrito a jogar o futebol ali com os colegas do bairro, né? Mas quando surgiu a oportunidade de praticar a canoagem, até porque eu era uma perna de pau no futebol, isso até hoje, quase que nunca tinha vaga no time da escola, eu me interessei por ser um esporte diferente, né? E como é que surgiu essa oportunidade? Surgiu por meio de um projeto do antigo Clube Comercial de Santa Maria, que tinha sua sede campestre ali na BR-158, no Parque Náutico, né, vinculado na época com a Prefeitura Municipal e com a Escola Hilda Vasconcelos, a qual eu estudava, né. Então era um projeto social que possibilitava a prática da canoagem a garotada que estudava ali no Hilda Vasconcelos. Projeto exatamente, ou na verdade muito semelhante ao que nós desenvolvemos hoje no Campestre. Então foi por meio desse projeto que eu iniciei e acabei me apaixonando pela canoagem. Já gostava muito de água, residia próximo à barragem do DNOS, onde o projeto acontecia. Então foi um amor à primeira vista, assim, me desenvolvendo, né, a cada remada. No primeiro ano já comecei a competir, isso foi em 2001, eu tinha apenas 12 anos de idade, né, e aí começa a conquistar uma medalhinha aqui, outra ali, E tu campeonato imaginava estadual. que isso ia parar tão longe numa Olimpíada? No teu sonho mais promissor, assim? De forma alguma, né, eu cheguei aonde cheguei porque tudo ou quase tudo que eu planejei deu errado, assim, porque a gente não tem como planejar com 12 anos chegar numa Olimpíada, né, e também no contexto social de que meu irmão e eu vínhamos, assim, a gente não conseguia enxergar oportunidades para além daquilo, né. Então a gente foi realmente abrindo caminho no mato, como a gente fala, né, foi buscando espaço, tanto que
com 3 anos de prática, eu saí de Santa Maria para ter mais oportunidade, né, estar na Seleção Brasileira de Canoagem, disputando provas de alto nível, né? Então nós fomos buscando esse caminho, né, para poder despontar no esporte. Mas Sai realmente de Santa Maria para ir para qual cidade? Fui para Caxias do Sul inicialmente, fiquei apenas 1 ano lá em 2004. Em 2005 desembarcava Givago e eu, parecia até aquela cena do Dois Filhos de Francisco, assim, chegando na cidade grande. Desembarcávamos em 2005, eu com 15 anos, Givago com 16, no terminal Tietê em São Paulo, né, milhares de pessoas à nossa volta, nós estávamos ali meio perdidos, porque tínhamos sido convocados para a Seleção Brasileira de Canoagem, que na época era em São Paulo, né, então foi também uma saída para o mundo, né, e ressalto mais uma vez a coragem e também o apoio da minha mãe, né, em nos deixar ir. Isso que eu ia perguntar, era uma relação de confiança muito forte, né, para deixar 2 pré-adolescentes, adolescentes ganharem o mundo. Certamente, né, não estávamos saindo de casa para ir morar, sei lá, em Restinga Seca, que é aqui do lado. Era para morar em São Paulo. Claro que ela sabia que era algo sério, né, que tinha toda uma segurança envolvida, né, mas ficaria ali pelo menos 3, 4 meses no ano sem ver os filhos. Nós víamos muito pouco em casa naquela época, até porque uma coisa curiosa, o salário que eu recebia para treinar a seleção na época era R$300, era o custo de uma passagem de ida e volta para Santa Maria, então tinha que ficar uns 3, 4 meses lá economizando para poder vir visitar a família. E na época não tinha WhatsApp, que era fácil de conversar, né? Era tudo mais difícil naquela época. Era no orelhão, tinha que comprar um cartão e ligar para casa. Mas foi todo o empenho que valeu a pena. A pergunta que tu fizeste, Cássio, se eu pensava em ir para a Olimpíada, logicamente que eu já entendi o que era uma Olimpíada, o que era um campeonato mundial, né? E quando eu fui para a Seleção Brasileira em 2005, eu comecei a tomar mais conhecimento disso e alimentar esse sonho, né? Mas ele foi construído, né, com muito suor durante anos de treinamento. E como é que foi durante essa tua trajetória? Tu conseguiu ter apoio financeiro, patrocínios, empresas, entidades que te ajudaram, te apoiaram no esporte? O grande desafio era praticar um esporte pouco conhecido, né? Hoje a canoagem ela tem uma outra perspectiva a nível nacional, muito por conta dos resultados que nós construímos, né? Eu fiz parte da 2ª geração de atletas da Seleção Brasileira de Canoagem, né? Hoje nós estamos aí com Isaquias Queiroz, campeão olímpico, que é a 4ª geração. Então a dificuldade de conseguir patrocínio era justamente por isso, né? Uma modalidade que não é muito conhecida, né? É difícil tu conseguir apoio, tem pouco apelo midiático, compete pouco, aparece pouco, aquela questão toda. Então o apoio que eu tinha basicamente era da confederação para poder me manter na seleção, mas isso dependia de um resultado que anualmente eu tinha que estar mostrando nas seletivas nacionais, né? Na prática tinha que estar sempre entre os 5 ou 6 melhores do Brasil para estar na seleção, né? E eu consegui permanecer por 13 anos na seleção brasileira por conta disso, né? Então recebia um salário para poder treinar e me manter, né, em condições básicas ali quando estava com a seleção. Absolutamente longe das cifras do futebol, né, o que a gente recebia para treinar. Então tínhamos os custos de viagens para campeonato mundial, pan-americano, bancados também pela Confederação e o Comitê Olímpico Brasileiro. E o salário era para pagar as contas, né? Então eu digo que eu sobrevivi do esporte durante todo esse período aí, mas em termos de patrocínio direto foi algo que a gente nunca conseguiu, embora, né, tenha chegado até mesmo uma Olimpíada. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. O Sicredi inaugura no mês do Gaúcho, no coração do Rio Grande do Sul, a agência Coração do Agro. Acompanhe a live de inauguração da agência Agro pelo Facebook e YouTube da Sicredi Região Centro RSMG e conheça esse espaço feito para atender às necessidades do agronegócio da região. Saiba mais em sicredi.com.br/região centro. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Aluguel com o melhor preço da cidade é aqui, de 1º a 30 de setembro.
Conte com a Luiz Coelho para encontrar o imóvel que você sempre quis, pelo preço que você nunca viu. Selecionamos muitas ofertas imperdíveis para você alugar com facilidade, segurança e ótimo preço. Envie um WhatsApp para 99651-2225 ou acesse www.luiscoelhoimoveis.com.br e saiba mais. Fala aí pessoal, eu sou Rodrigo Ricordi e você é meu convidado para entrar no mundo da cultura local e mundial com o programa Mistura. Todo sábado, à 1h30 da tarde, um programa descontraído com debates, entrevistas, convidados especiais e dicas de literatura. É a vez de dar voz aos artistas locais. Mistura, um mix de cultura no seu fim de semana. Venha participar do curso em Formação em OntoArt, uma oportunidade única para compreender mais sobre a arte e como ela pode contribuir com o dia a dia de todos aqueles que apreciam arquitetura, música, cinema, gastronomia, pintura e escultura. As aulas serão realizadas no Recanto Maestro, em módulos bimensais. Início do curso dia 5 a 7 de novembro. Inscrições pelo e-mail curso@ontoarte.org.br. Ei, você, empreendedor de Santa Maria, a Imembuí Microfinanças tem uma novidade para você. O Juro Zero voltou. Agora pode tirar até R$5.000, pagar em 10 vezes e sem juros. É só ligar no 99926-7442. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro. Lembrando que quem quiser interagir conosco, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 99136-2472. Vou repetir, pega o celular, já salva o número aí, escreve CDN. E quando vocês quiserem interagir aqui com as visitas que a gente leva até a casa de vocês todos os dias, 4 da tarde, manda uma mensagem, 99136-2472. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o atleta olímpico e secretário de Esporte e Lazer de Santa Maria, Gilvan Ribeiro. Gilvan, vamos seguir o baile e agora vamos avançar um pouco para a tua adolescência. O que tu abriu mão de uma vida normal, assim, de um jovem, em função de tu ser atleta? De muita coisa, Cássio, muita coisa. Né? Algo que às vezes as pessoas não têm conhecimento, porque, enfim, não estão no meio esportivo, né? É uma vida de reclusão, no sentido de que, vamos lá, uma curiosidade, cerveja, né? É muito comum o cara, né, 18 anos, 19, as meninas, entra na faculdade, começa a sair pra festa, é algo que eu não tinha, sabe? Não ia em festa, não bebia. Te fez falta ou na época, por tu não conhecer esse lado mais relax, assim, não fez falta? Não fez falta nenhuma, né? Porque eu tinha convicção no que eu estava fazendo, que era ir em busca de um sonho, né? Então de maneira alguma fez falta. E hoje tu dá uma descontada, assim, tipo, agora bota o pé na jaca, vamos... Não, na verdade, cria-se o hábito de não precisar, né? Claro que depois, vamos seguir no exemplo da cerveja. Eu aprendi a tomar, degustar, enfim, hoje bebo socialmente, digamos assim, mas não me faz falta. Então, nesse sentido também, o esporte organizou a minha vida, né? Porque essa disciplina toda, né, extrema que precisa de alimentação, de sono, de treinamento, depois, se tu manter pelo menos 30% disso, tu já tem uma vida muito saudável. Né, então, e abrir muito a mão assim, do convívio social também, né, dos amigos, porque justamente eles estavam em outros ambientes que eu não frequentava, né, mas tive outros tantos ganhos, né, na vida esportiva, podendo viajar. Eu sempre brinco, né, brinco não, na verdade é real isso, assim, que com 12 anos o meu sonho era conhecer Porto Alegre, né, porque não tinha condição de viajar com a família para conhecer as cidades, enfim, conhecia só aqui na região. E por meio do esporte eu visitei 25 países, pude, né, conhecer várias culturas, então isso não tem preço
né? Isso é Viveu inestimável. emoções também que poucas pessoas viveram, né? Que é do espírito olímpico e tudo mais. Aliás, eu queria que tu destacasse um momento, assim, tipo, de emoção que tu viveu em função desse atleta. São inúmeros, a gente poderia ficar aqui horas Top falando. 3, então. Top 3, vamos lá. Acho que o top 1, né, e também é um dos mais recentes, assim, foi quando eu classifiquei para a Olimpíada. Né? Foi uma seletiva que ocorreu em maio de 2016, poucos meses antes da Olimpíada. Tinha uma pressão muito grande em cima dos atletas, né, do Brasil para estarem representando o país numa Olimpíada que seria em casa. Eu já tinha determinado que seria a minha última tentativa de participar dos Jogos. Em 2012 eu participei da seletiva olímpica, não classifiquei por apenas 4 décimos de segundo para as Olimpíadas de Londres. Em 2008, para as Olimpíadas de Pequim, eu era muito mais jovem, tinha menos experiência, fiquei longe da vaga. Então, em 2012 eu bati na trave, em 2016 era uma Olimpíada em casa, todo aquele contexto. Eu já tinha definido, né, no meu plano de carreira que iria encerrar a participação em provas internacionais depois daquilo. Então eu me coloquei uma pressão muito grande, assim. E a seletiva para a Olimpíada, quem não conhece, né, cada esporte tem os seus critérios de classificação, mas no caso da canoagem é bem simples, tem que ficar entre os 8 colocados no campeonato mundial, no ano que antecede a Olimpíada, ou seja, foi em 2015. Nós não conseguimos essa vaga no Mundial, tem uma repescagem continental. Então, cada continente recebe uma vaga. Ou seja, na prática, né, eu teria que vencer o Pan-Americano, né, disputar com o Canadá, Estados Unidos, Cuba, Argentina, todos os países da América, para garantir a vaga para as Olimpíadas do Rio. E então chegamos, né, com a delegação brasileira na cidade de Atlanta, onde foi a seletiva, né, nos Estados Unidos em 2016, com essa missão de vencer o Pan-Americano. Se ficasse com a medalha de prata, não ia participar da Olimpíada. Então, quando nós chegamos no final, assim, da prova e que eu vi que conseguimos vencer, foi um grito assim de desabafo, né, de uma luta de 15 anos. Então, esse momento sem dúvida foi marcante. Em segundo plano, né, dá para falar também da prova na Olimpíada em si, né, que foi algo assim indescritível no sentido da experiência, ter ali numa arquibancada com 30 mil pessoas assistindo uma prova de canoagem, né, uma Olimpíada em casa, sabendo também a minha filha estava ali na plateia assistindo, embora muito pequenininha, era um bebê na época, mas isso também é algo que foi muito marcante. E além disso, vamos lá no top 3, quando eu classifiquei para a seleção, em 2005, eu lembro também que eu fiquei muito feliz, né, de poder conquistar essa vaga para a seleção, ainda muito jovem, com 15 anos na época. Que legal. E o psicológico de um atleta, inclusive hoje tu faz psicologia, tem alguma relação? Psicologia é tudo. Porque, né, a parte física a gente sabe que é treino, mas e o psicológico, a pressão, lidar com isso, ainda mais para a Olimpíada? O psicológico é tudo, a cabeça é tudo, a mente é tudo. Eu tenho convicção disso e exemplos não faltam, né, tanto na minha trajetória, mas vamos lá, a última Olimpíada agora em Tóquio, a Simone Biles, atleta norte-americana, que era a favorita a sair de lá com 5, 6 medalhas de ouro, já tinha apresentado esse rendimento em 2016 no Rio, né, por questões emocionais, psicológicas, ela não se sentiu apta a disputar todas as provas que foi, né, então isso mostra que o atleta físico é uma coisa, o atleta psicológico é outra, né, e essas duas coisas precisam se complementar, né, mas principalmente, né, é necessário olhar para a questão emocional como algo muito elementar na vida do atleta, porque não adianta ele estar resistente, forte, estar com a técnica perfeita se a cabeça não estiver em dia. E tu sempre teve com a cabeça em dia durante a tua trajetória como atleta olímpico? Com certeza que não. Porque tu começou muito novo, né? Tu ainda era uma criança quando começou a competir. Como é que tu foi se desenvolvendo, foi conseguindo lidar com todas essas pressões, mesmo que antes da Olimpíada, né, não eram tão grandes assim, mas tu sempre esperava, né, ir lá e conseguir uma medalha. Não, sem dúvidas, mas é uma construção, sabe, Vitória? É uma construção, né? Hoje, olhando, né, um recorte de toda a minha carreira, eu sei que eu saí
muito mais forte do que eu entrei, muito mais experiente, muito mais maduro, né? Mas é uma construção diária, cada desafio é diferente e a gente nem sempre está preparado, né? Dei muito soco em ponta de faca, como diz o ditado, né? Por talvez não ter tanta experiência, né? Por ter às vezes a cabeça um pouco dura, assim, a gente vai aprendendo com os erros também, né? Mas eu sempre tive um diferencial que era entrar na água e fazer o meu melhor, né? Isso me garantia bons resultados, né? Então sempre me garantiu uma vaga na seleção também, mas tive também momentos de temperamento muito difícil, assim, não aceitava algumas coisas que os treinadores colocavam, né? Eu sempre fui uma pessoa que considerei não gostar de injustiças, né? Então quando algum treinador falava algo que eu não gostava, eu já rebatia, né? Então nesse sentido a gente também vai aprendendo, né, que as coisas não precisam ser assim e o esporte vai nos ensinando. E sobre Santa Maria, vamos fazer aqui um eletrocardiograma, que é um exame do teu coração com o coração do Rio Grande. Só antes, Cássio, eu quero pedir pra gente rodar mais um áudio do nosso então, depoimento, que fala um pouquinho dessa carreira como atleta. Falar do Gilvan é lembrar lá do primeiro treino dele, com 12, 13 anos, né? Capacidade de superação, dedicação, força de vontade, foi isso que levou ele na vida dele como atleta, né? Superação, convívio com a dor. Gilvan é uma referência no esporte para mim, Santa Maria, um atleta olímpico, um campeão. Realmente, pessoa que sabe do esporte. Atualmente aí na área administrativa, né? Fazendo um grande trabalho, buscando o reconhecimento do atleta. Santa Maria, grandes avanços, Santa Maria. Um grande abraço, Gilvan. Evandro Dotto. Quem é Evandro Dotto? Conta para os nossos ouvintes. Foi meu primeiro professor de canoagem, em 2001, no projeto social. E se eu tinha esse suporte afetivo, esse apoio em casa com a minha mãe, no projeto eu tinha com o Evandro. Então, além de toda a capacidade técnica dos ensinamentos que ele me trouxe, também foi um grande amigo, né, um grande incentivador, né? Então nós trabalhamos juntos ali durante 2 anos, eu estava com 12, 13 anos de idade, e o Evandro foi alguém assim que me incentivou muito e me ensinou a sonhar grande. E né? Por falar em amigo, eu quero pedir mais um depoimento para nossa técnica. O Gilvan é um cara sensacional que eu tenho um privilégio de ter como amigo. Há alguns anos em Caxias do Sul eu tinha uma função de cuidar dele como atleta, mas por algumas circunstâncias da vida ele terminou fazendo isso comigo e se mostrou de uma sensibilidade fora do comum. É um cara que tem um coração enorme e que foi a lua de caiaque, como ele fala, mas na verdade tem um potencial para ir para onde quiser nesse universo. Gilvan conta sempre com esse teu amigo, médico, irmão aqui de Porto Alegre, que está sempre torcendo por ti e feliz com todas essas tuas conquistas. Um grande abraço, irmão. Quem é essa voz, Agora Gilvan? vocês me derrubaram também, hein, que eu não esperava, assim. É um segundo irmão que a vida me deu, o Henrique. Nos conhecemos, né, por conta do envolvimento profissional ali. Ele era médico da seleção brasileira em 2011, 2010, se não me engano. E acabamos né, mantendo contato depois. Toda vez que eu vou para Porto Alegre eu fico na casa do Henrique, a gente faz coisas juntos, assim. E é uma pessoa excepcional, assim. Esse é aquele que eu digo, assim, é o legítimo médico, né? Aquela pessoa que gosta de cuidar das outras pessoas, né? E claro que ele transfere isso para as amizades também, né? É uma pessoa que eu certamente quero encontrar em outra vida aí, por todo o carinho que eu tenho por ele. Que lindo. Agora sim, Cássio, vamos passar para o nosso próximo quadro. A gente segue para o eletrocardiograma em relação ao teu coração com o coração do Rio Grande. O que te manteve em Santa Maria, ou o que significa Santa Maria para ti? Eu saí de Santa Maria em 2014 e voltei em 2017, sempre com um aperto no coração, assim. Porque eu amo muito Santa Maria, né? Para mim é uma cidade diferenciada, principalmente pelas pessoas que aqui habitam, né? A gente sabe de todos os desafios que a cidade enfrenta no seu desenvolvimento econômico, enfim, nessa questão toda. Mas as pessoas seguem sendo diferencial, assim. Eu nunca me senti tão acolhido em nenhum lugar do mundo que eu fui, né? E em 25 países, em tantas cidades diferentes,
quanto eu me sinto acolhido aqui em Santa Maria. E por que tu permanece em Santa Maria? Justamente por isso, né? Porque aqui tem pessoas diferenciadas, grandes amigos, né? Logicamente que, a exemplo do Henrique, que há pouco falávamos, fiz muitos amigos fora daqui também, né? Mas a maior parte dos meus amigos estão em Santa Maria, né? Tenho um carinho enorme pela comunidade do bairro Campestre, onde eu passei a minha infância, né? Eu não me considero um ser enraizado, que eu acho que isso não é bom, a gente tem que ser livre assim para rodar o mundo, mas Santa Maria é minha base, né? Tu esteve fora há quantos anos? Foram no total 15 anos. E o que te traz de volta é esse convívio, essas esse convívio, né? Não, mas aí em termos práticos, né? Quando eu parei de treinar em 2017, né? Eu tinha que decidir onde eu iria morar, né? Mas isso já estava decidido antes, em 2015, com o nascimento da minha filha Clara, né? Que hoje está com 6 anos de idade, né? Então eu já tinha uma vontade de retornar para Santa Maria. Com o nascimento da Clara eu determinei que isso era incontornável, né? Porque ela, enfim, estava residindo aqui com a mãe dela também, e de maneira alguma eu queria, né, e quero perder toda essa fase de desenvolvimento dela, da infância, que é algo tão rico, né? Então eu quero acompanhar e dar todo o suporte possível e necessário, né? Então eu digo que foi a cereja do bolo, assim, o nascimento da minha filha aqui na cidade, e eu poder retornar e ter essa convivência com ela já há mais de 5 anos. E quais são os desafios de atuar na área do esporte aqui em Santa Maria, como atleta? São vários, né? São vários, mas eu digo que não é só em Santa Maria, né? É no país de uma forma geral, porque a gente sabe que o Brasil ainda carece, né, de políticas públicas mais estabelecidas, né, mais abrangentes no esporte. E a exemplo do que a gente vê aí fora, em países como os Estados Unidos, países da Europa, Alemanha, Dinamarca, ou até mesmo a China, que tem um regime de governo diferente, mas que também incentiva muito o esporte. O esporte lá é tratado como uma política de Estado, né? Então se tem um suporte desde da escola, depois nas universidades, para aqueles que desejam seguir competindo, né, se dá todo um apoio necessário para isso. Então o desafio é se manter do esporte, né? Então a gente vê que a molecada que começa às vezes num projeto social, ou até mesmo em algum clube a praticar o esporte, vai chegando na maioridade, precisa trabalhar para poder pagar as contas, né, e acaba que não consegue ter um retorno financeiro do esporte e abandona, né? Então esse é o grande desafio que eu vejo, assim, é ter essa continuidade para poder se desenvolver, porque resultados, né, a nível internacional eles não acontecem de um ano para o outro. Pelo contrário, né, eu permaneci pelo menos 15 anos em busca dessa tão sonhada vaga olímpica, e é assim que a gente tem que pensar, né, o trabalho a longo prazo, e para isso precisa de investimento. Quando guri, o Gilvan não se imaginava ainda numa Olimpíada. Depois, o atleta Gilvan se imaginava atuando na administração pública, e será que ele se imagina na política? Não responda agora, isso é um assunto para o próximo bloco, a gente volta em seguidinha. O Instituto Enneagrama está com nova administração em Santa Maria, sob a coordenação de Jennifer Lopes e Luciano Pedron. Inicie seu processo de autoconsciência com a única autorizada pelo Instituto Enneagrama para entregar estes treinamentos, com o propósito de desenvolver consciência emocional para você, sua carreira e empresa. Quer saber mais? Acesse @Instituto Enneagrama RS. Ganhe uma experiência única no Recanto do Maestro. Indique a Nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliarianiloimóveis.com.br. Para um novo
novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Taos Comfortline 21-22 a partir de 159.190 com 40% de entrada, com as 12 primeiras parcelas de R$ 99, incluso com as 3 primeiras revisões grátis. Venha até a Pampeiro e confira essa e outras ofertas. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Moa Arquitetura agora também é engenharia e construção. Projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moaarq.com. Moa Arquitetura, engenharia e construção. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Dicas para você não desperdiçar água na sua casa. Quando for lavar o carro, troque a mangueira com água por um balde e um pano. Reduza o tempo de seu banho apenas para o necessário para a sua higienização. E não esquece de fechar o chuveiro enquanto estiver se ensaboando ou lavando o cabelo. Lembre-se de manter a torneira fechada enquanto estiver escovando os dentes. E também quando estiver lavando o rosto ou as suas mãos. Fique ligado e verifique se não há vazamentos na tubulação da água da sua casa. Acompanhe mais dicas na semana que vem ou conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo aqui com vocês e com a minha colega Victoria De Bortoli. Lembrando que quem quiser interagir conosco, mande um recadinho no nosso WhatsApp 55991362472. E a gente segue conversando aqui com o atleta olímpico e secretário de Esporte e Lazer de Santa Maria, Gilvan Ribeiro. E eu terminei o bloco anterior lançando uma questão, se o atleta algum dia se imaginaria secretário de esporte do município que tu cresceu e que tu gosta tanto, como tu também falou no bloco anterior. Não foi algo que, confesso, eu imaginei, Cassiano. É algo que aconteceu assim, naturalmente, na oportunidade que surgiu ano passado, quando o então superintendente de esportes, meu irmão Givago, deixou a prefeitura para concorrer a uma cadeira no Legislativo. Ele confiou em mim essa missão de finalizar ali o processo de gestão da Superintendência de Esportes até o final do ano. E acabou que o Givago foi eleito, a conjuntura também de retorno da Secretaria do Esporte ocorreu em janeiro, e veio esse convite então da administração municipal para eu assumir a pasta como secretário. Não imaginava, mas fiquei muito feliz com a oportunidade. E tu aceitou logo de cara esse convite? Sim, até porque eu já estava na superintendência, então fiz uma espécie de estágio, digamos assim, de 5, 6 meses o ano passado. Claro que a complexidade também do desafio aumentou muito com a criação da secretaria, a responsabilidade também. Mas me sinto muito motivado. E tu avalia até aqui a tua atuação como... Eu avalio diariamente, sabe? Sou bem autocrítico, assim. Mas eu vejo que, e aí não vou dizer eu, vou dizer a equipe da SMEL, porque tem uma equipe ali que diariamente trabalha muito, por desenvolver as políticas públicas do esporte e lazer aqui na cidade. Eu vejo a equipe muito alinhada com os objetivos que nós temos, que é de deixar um legado na gestão pública do esporte, para que isso possa ter uma continuidade depois. Estabelecer um sistema, estabelecer um processo de gestão nessa pasta que possa ter continuidade depois. E qual é esse legado que tu quer deixar? Tu quer chegar ao final dessa gestão deixando o que para a sociedade? Primeiro é entregar. Nos preocupamos diariamente com entregas em vários sentidos, em vários setores. Seja em termos de eventos, para mobilizar e incentivar a população às práticas esportivas de lazer, seja em termos de infraestrutura pública, para a prática dos esportes. Vamos pegar como exemplo o Centro Desportivo Municipal, que hoje é muito requisitado pela comunidade de Santa Maria para a prática esportiva e carece de manutenção diária.
né? O complexo ele tem mais de 35 anos de fundação e nunca foi feita uma reforma grande ali, e é algo que a gente vai buscando diariamente recurso para isso. Não só do Centro Esportivo Municipal também, mas das áreas públicas de lazer, as áreas abertas que nós falamos, pracinhas, academias ao ar livre, áreas verdes. Também temos esse olhar de buscar melhorar, né, e qualificar esses espaços para a população. Em termos de gestão, algo mais conceitual, né, o que eu havia falado antes é deixar um sistema, né, estabelecer um sistema municipal do esporte, estabelecer políticas públicas, né, e falamos até em termos legislativos, criar a lei do sistema municipal de esporte, né, para que isso se torne uma política, né, de Estado, né, e possa ter uma continuidade independente do governo que possa assumir depois, né. E claro, contamos muito com o empenho de quem, né, desenvolve os programas e projetos de esporte na cidade, porque entendemos, né, que fortalecer esse vínculo com a população é uma maneira também, né, desse trabalho ter uma continuidade depois. Como fazer para popularizar, para atrair, para educar as crianças no esporte desde a escola? Porque a gente falava em outro momento também a respeito das restrições que as escolas, tanto municipais quanto estaduais, têm algumas limitações de oferecer educação física, por exemplo, só futebol. Tu mesmo, né, pros Gilva, meninos. passou por essa limitação, tu foi conhecer a canoagem por conta de um projeto social. Qual seria a solução assim, que tu enxerga e se seria viável aplicar isso? São várias frentes que podem ser trabalhadas, né? Passa primeiro pela qualificação desses profissionais de educação física que estão nas escolas, né? Passa também pela questão de motivá-los a desenvolver um trabalho mais amplo com essas crianças e adolescentes. Passa, e aí algo que não cabe só à Secretaria de Esporte, mas também à Secretaria de Educação, mas também ao Estado e ao próprio governo federal, que é melhorar as estruturas das escolas, né, com quadras poliesportivas, mas não só isso, com outros espaços para a prática de modalidades distintas. O que a gente está buscando, né, por meio dos jogos escolares, que será restabelecido em 2022, é incentivar que essa garotada esteja praticando o esporte. Em 2019, na última edição, ainda com a Superintendência de Esportes, o GESMA, os Jogos Escolares, teve em torno de 5 mil alunos da rede municipal, estadual e também privada de ensino aqui participando do GESMA. Então é um mecanismo que a Prefeitura vai apostar, né, na retomada do GESMA em 2022. Então são várias frentes, né? A solução não é uma só, né? E a gente vai trabalhando, né, com os limites, claro, que a Secretaria tem, né, mas buscando essa conexão com a Secretaria de Educação. Até estou por me reunir com a Secretária de Educação no próximo mês para tratarmos justamente dos jogos escolares no próximo ano. E também identificar a potencialidade de cada escola. Rio da Vasconcelos, uma escola que fica a 500 metros da barragem do DNOS. Talvez uma potencialidade seja a prática da canoagem. Tem também ali um campo de futebol muito amplo. Pode ser praticado futebol. Daqui a pouco podemos construir uma pista de atletismo ali naquele campo, né? Tantas outras modalidades dentro do atletismo podem ser praticadas, né? Então é adaptar também a realidade de cada escola, né? Para que a gente não fique restrito a uma ou outra modalidade, se a escola tiver, né, a condição de desenvolver. Por exemplo, tênis de mesa, uma modalidade que pode ser desenvolvida dentro, né, do ambiente da escola, não necessita necessariamente de uma quadra poliesportiva. Enfim, são várias formas que a gente pode, né, ir trabalhando com ideias, né? Às vezes são alguns ajustes também. A exemplo do GESMA, e foi aí, né, um ajuste que o superintendente Vago fez na época, que era em relação à classificatória, algo muito simples. Ele percebeu que as escolas municipais não estavam tão motivadas a participar, né, e foi conversar com os professores de cada escola, com os alunos, e eles falaram: bom, nós nunca conseguimos chegar nas fases finais, né, porque não temos condições de treinar, não temos a mesma estrutura que as escolas particulares. Então, né, na época o superintendente decidiu o quê? Que as escolas municipais iam enfrentar as municipais, as estaduais entre si e as particulares também entre si na fase classificatória, né? Então tu faz o campeão de cada nicho, né, das municipais, estaduais e particulares, e no final, claro, faz um triangular para decidir o melhor do GESMA daquele ano.
Então, só essa mudança técnica, né, já motivou bastante o pessoal. Muito mais escola a participar, né, atingindo aí o número de mais de 30 escolas municipais, o que era antes 5. Então é um exemplo. Às vezes é só mudar, né? Me diz uma coisa, hoje tu é o pai do esporte aí na cidade, vamos dizer. E em 2015 tu voltou para Santa Maria motivado pelo nascimento da tua filha muito também. E como é que nasce o pai Gilvan? Como é que é o pai Gilvan? O pai Gilvan é uma construção diária também, assim, né? Uma relação muito intensa nessa questão da paternidade. E algo que subjetivamente a gente constrói, isso não é dado, né? Quando a Clara nasceu, eu era muito jovem, pelo menos para ser pai me considerava jovem, né? Com 25 para 26 anos, não me sentia preparado para aquilo, mas encarei o desafio, né? Com muito amor e muito afeto pela minha filha, e vi que não tem, as pessoas às vezes, né, acham que é algo muito burocrático, a criação de uma, né, o desenvolvimento de uma criança ali. É muito mais sobre nós mesmos do que sobre a criança, sabe? Do quanto eu vou lidar com os meus anseios, com as minhas dúvidas, com as minhas limitações, para não atrapalhar o desenvolvimento dela, né? Então, às vezes os pais não se dão conta disso, né? Que colocam toda uma expectativa que é deles na criança, né? E querem que a criança siga ou se desenvolva dentro de um determinado padrão, né? Eu digo que a gente tem que talvez buscar um movimento oposto, que é não atrapalhar o desenvolvimento. Claro que estar ali diariamente, dando carinho, dando afeto, dando atenção, dando escuta, né? E dando condições para a criança se desenvolver, mas principalmente o que eu tenho aprendido muito, né? A questão de escutar as demandas dela, né? Essa história de que criança não tem vez e nem voz é um absurdo. Tanto que a gente estuda na psicologia que a infância é uma invenção da era moderna, né? A gente vê que, sei lá, 50, 60, 70 anos atrás, as crianças realmente eram muito negligenciadas em termos de desenvolvimento afetivo dentro do núcleo familiar. E eu acho que não é nem 8 nem 80, não é que a criança ela não vai ter regras, não vai ter disciplina, não vai ter uma conduta nesse sentido dentro de casa, mas é entender que ela é um indivíduo, né, que merece ser escutado nas suas demandas em cada fase do seu desenvolvimento. E depois dessa fala, eu quero chamar o último áudio do nosso diagnóstico. Oi, papai, tudo bem? Eu amo você. O que tu gosta de fazer com o papai? Eu gosto de brincar com você. O que mais? Gosto de andar de bicicleta com você. E de remar na barragem. E de remar na barragem. O que mais? Beijo. Beijo. Essa é a Clarinha. Que né? bonitinha, Clarinha. Eu acho que tem que fechar a janela aqui do estúdio, porque cai um cisco no olho. E vocês me pegaram mais uma vez, tá? Tu achou que ia voltar aqui, porque ele participou do piloto, como eu falei, achou que ia voltar e ia ficar com os meus depoimentos. A gente tem que fazer uma surpresa, né, Vicky? Sim, não pode ser assim. Agradecemos também a nossa colega, Jaiana Garcia, que é a mãe da Clarinha, que fez toda essa mão, né, de conseguir o áudio pra nós e fazer essa surpresa aí pro Gilvan. Me pegaram, fiquei até sem palavras, né? Essa é minha filha, a Clara. E também, da mesma forma, Cássio, quero agradecer a Jaiana pela excelente mãe que ela é, né? A gente se acerta muito naquilo que queremos, né, para o desenvolvimento da nossa filha, e é muito importante isso, porque no fim das contas quem ganha é a Clara, né, quando os pais estão alinhados. Com certeza. E buscam o mesmo, assim. Que bonito. E, enfim, né, fiquei sem palavras. Vamos recuperar agora, fazendo o nosso check-up, que é o nosso último quadro aqui, em que a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido, dar um tempinho só para o Gilvan respirar, e a gente vai encerrando o nosso programa em seguidinha. Agora, então, a gente vai falar uma frase, uma palavra, e tu responde com a primeira coisa que vier em mente, tá, Gilvan? Uma palavra só? Vamos tentar. Vamos ver se dá tempo de desenvolver alguma coisa, que a gente está aqui nos minutinhos finais. Então, olhando para trás, o que tu te orgulha na tua trajetória? De ter sempre remado em busca dos meus sonhos e remado em todos os sentidos, dentro e fora da água. Então é disso que eu me orgulho, assim, de bancar os meus próprios sonhos.
Tem algum arrependimento? Me arrependo, né, de talvez palavras que eu disse que possam ter magoado alguma pessoa em algum momento que a gente fala, com a cabeça quente ou com falta de conhecimento. É algo importante de refletir sempre. Uma ambição que tu tem? Continuar sendo feliz, porque eu já sou feliz. O que é esporte pra ti? Esporte é desenvolvimento humano, é saúde, né? Esporte é vida. O que é o tempo pra ti? O tempo é a vida também, né? Porque a vida está no tempo e o tempo passa rápido. E não vai dar tempo de fazer tudo. Então a gente tem que acordar todos os dias, né, sabendo disso, refletindo sobre isso. E não para ficar triste, mas pelo contrário, para justamente aproveitar o tempo e aproveitar a vida. E o que é família pra ti? É a base. É a base. E temos aprendido, espero que possamos continuar aprendendo, que a família é quem está junto contigo, independente se é mãe, se é pai, se é amigo, se são duas mães, se são dois pais, se é só uma mãe, se é só um pai. Família é quem está junto contigo e te apoia no seu desenvolvimento. Então é importante a gente falar sobre isso também. Quando tu tá meio atacado, assim, o que te traz paz? Ficar em silêncio, escutar uma música, ficar sozinho. Eu gosto muito de estar com os amigos, mas também acho importante ter o meu tempo sozinho, né? Mas o silêncio é o que me faz retornar para mim mesmo. E o que te tira a paz? Injustiça, seja qual for. Não gosto de injustiça, e não quer dizer que às vezes eu não sou injusto com alguém, a gente erra, mas estou sempre buscando ser o mais justo e também, né, cuidando para que as pessoas possam ser justas umas com as outras. O Gilvan, em uma palavra, quem é o Gilvan? Aí fica difícil de resumir em uma palavra. Tempo! Um sonhador. São duas palavras. Tá bonito, sonhador. Vamos aceitar. Gilvan, muito obrigado pela presença no DNA. Foi uma satisfação te receber aqui e contar um pouquinho mais da tua história. Um pouquinho mesmo, né? Porque tu passou por tanta coisa, já tá convidado para voltar aí nas próximas edições do programa para conversar ainda mais. Como o Gilvan disse, né, não vai dar tempo de contar toda essa história, mas muito obrigada por compartilhar um pouquinho da tua trajetória conosco. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, parabéns pela CDN. Não vai dar tempo, mas a gente aproveitou bastante o tempo aqui e foi muito bom estar com vocês. Amanhã a gente volta. Brigadão na técnica, Marcelo Cabala. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.